Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a verdadeira história que inspirou os filmes do Chuck. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal. Não se esqueça de deixar a sua curtida, porque isso me ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo ou temas para próximos vídeos. E sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom, se você consome filmes de terror, com certeza você já deve ter assistido a franquia do Brinquedo Assassino. O primeiro filme foi lançado em 1988 e ele conta a história do Charles Lee Ray, que era um psicopata, que ali nos seus últimos momentos ele passa a alma dele através de um ritual voodoo para dentro de um boneco e esse boneco acaba aterrorizando todo mundo, matando todo mundo, enfim, ele taca o terror. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história real que inspirou a história do Chuck. Como vocês podem ver, eu estou toda caracterizada porque o Chuck é o meu personagem preferido de filmes de terror. E hoje eu vou contar pra vocês a história que inspirou o Chuck, que é uma história assim, que também envolve um boneco, é uma história macabra e é uma história real. Bom, mas primeiro vamos começar falando de algo muito importante quando criaram o nome do Charles Lee Ray. O Charles Lee Ray, ele é o psicopata do Chuck. E quando os produtores foram criar o nome do Chuck, eles falaram assim, e se a gente pegasse o nome de 3 serial killers que aterrorizaram os Estados Unidos? Então, vamos juntar o nome dos 3 e formar o nome do Charles Lee Ray. E foi assim que eles fizeram. Charles foi o nome pegado de Charles Manson, que foi líder de uma seita que aterrorizou os Estados Unidos em 1960 e que teria ficado muito famoso pelo assassinato da atriz Sharon Tate. O Lee foi pego de Lee Harvard Oswald, um fuzileiro naval que voltou aos Estados Unidos na década de 60 e que teria arquitetado e matado o então presidente John F. Kennedy. E o Ray foi pegado de James R. Ray, o homem que atirou em Martin Luther King Jr. e o matou, e foi condenado a 99 anos de prisão. Bom, depois dessa curiosidade sobre como foi feito o nome do Chuck, eu vou contar pra vocês a verdadeira história, que é a do boneco Robert. Sim, o boneco Robert que inspirou toda essa história. A história diz que o boneco Robert, ele era um boneco de pano com pele clara, roupinha de marinheiro e ele tinha um ursinho. Foi o único boneco a ser feito e ele foi dado de presente a Robert Jane Otto, quando ele ainda era criança. Na hora, ele se apaixonou tanto pelo boneco que ele deu seu próprio nome para o boneco. Então, o boneco passou a se chamar Robert. E o garoto gostava apenas de se chamar Jane Otto. E assim, ele ficou tão apegado ao boneco que ele andava para cima e para baixo com o boneco, porém a família dele começou a notar que coisas estranhas aconteciam desde que ele tinha ganhado aquele boneco. Como quando os dois estavam sozinhos, a família diz que ouviam 2 vozes. Mas assim, só tinha ele e o boneco. A família então falou assim, deve ser o Gene que tá fazendo a voz dos dois, né? Do boneco e dele. Eles notaram também que a cama parecia muito bagunçada, o quarto do garoto parecia uma zona. E quando os pais dele iam brigar com ele, iam chamar a atenção dele, ele colocava toda a sua raiva no boneco. Ele falava que tinha sido o boneco, que o boneco que estava fazendo as coisas estranhas, sobrenaturais. E assim, as pessoas acreditam que o Jane tenha passado toda a sua raiva para dentro do boneco Robert através de práticas voodoo. Exatamente como o Charles Lee Ray faz com o Chuck lá numa cena do filme, que através do voodoo ele passa sua alma para dentro do boneco. Então as pessoas acreditavam que era isso que o Jane fazia com o Robert. Ele pegava e juntava todo o seu ódio, sua força pelas broncas e tudo que ele levava e colocava dentro do boneco. Mas a história não acaba por aí e as coisas ficaram cada vez piores. Anos depois que o Jenny ficou adulto e ele se casou com uma moça chamada Anne, ele se casou, eles mudaram de casa e ele levou o boneco para morar junto com eles. Quando o Jenny saía para trabalhar, a Anne ficava em casa com o boneco e ela passava a maior parte do tempo dela no mesmo cômodo que o Robert.
Porém, ela falou que ela se sentia muito estranha, que ela sentia como se alguém estivesse observando ela o tempo inteiro. Ela relata que ela via vultos, que ela ouvia barulhos, que ela ouvia passos pela casa. E um certo dia o Jenny chegou em casa, ela virou pra ele e falou assim: olha, eu não quero mais que esse boneco fique no mesmo cômodo que a gente. Tem como você trancar ele em algum outro lugar pra ele ficar trancado e tudo mais? O Jenny, como amava muito a sua esposa, ele acatou com seu pedido e trancou o Robert em um dos quartos que eles tinham vagos pela casa. Porém, os quartos no qual ele trancou o Robert, eles tinham duas janelas. E as crianças que brincavam do lado de fora, elas relatam que várias vezes, olhando pela janela, eles viam o boneco se mexendo de uma janela para outra, como se estivesse correndo, fora que ele também ria e ele também fazia careta para as crianças que estavam do lado de fora. Então, muita gente começou a acreditar que o boneco era mal assombrado, que tinha um espírito possuindo o boneco e tudo mais. Bom, em 1974, o Otto morreu, fazendo assim com que o boneco ficasse com a Anne, sua esposa. Porém, 2 anos depois, a Anne também morreu e a casa onde eles moravam foi vendida para uma senhora chamada Myrtle. A Myrtle, quando ela chegou nessa casa, ela olhou assim pro boneco e ela não deu muita importância. Ela simplesmente pegou o boneco, trancou no porão e falou: vou seguir minha vida, a casa é minha agora, tô numa casa nova e tudo mais. Porém, as coisas estranhas não paravam de acontecer. Visto que ela relata que ela ouvia passos, que ela via vários vultos pela casa, que ela ouvia alguém rindo, sabe, como se fosse uma criança rindo. E ela relata também que o boneco fazia cara feia toda vez que ela falava mal do Otto, o antigo dono do boneco. Então ela relata que toda vez que ela ia falar mal do cara que já tinha falecido, o boneco fazia careta pra ela e fazia cara feia. Fora que o boneco também já tentou matar ela diversas vezes, estrangulando ela, subindo em cima dela, assim, em cima do peito dela quando ela dormia. E tipo assim, ela já estava cansada de tudo aquilo. Em 1994, a Myrtle cansou de ser aterrorizada por esse boneco e ela decidiu doar esse boneco para o museu. Até porque ela falou que a gota d'água para essa decisão dela tinha sido porque o boneco teria atacado a sua filha. Que ele teria tentado matar a sua filha. Então ela falou, é a gota d'água, não aguento mais e eu vou doar esse boneco para o museu. O museu para qual a Myrtle doou o boneco foi o museu Fort East Martello Museum. Claro que os trabalhadores do museu não acreditaram nessa história de boneco mal assombrado e tudo mais. Eles acharam que a Myrtle só queria se livrar mesmo do boneco e tudo mais. Porém, na noite em que o boneco passou dentro do museu, que eles tinham colocado ali ele numa cadeira e tudo mais que tinha na dele, os seguranças relatam que todas as câmeras de segurança tiveram mau funcionamento, fora que eles ouviam passos, viam vultos, e que, tipo assim, o boneco tinha saído ali do lugar onde eles tinham colocado. Foi aí, então, que eles decidiram colocar o Robert em uma redoma de vidro e aí sim mostrar para o público. Eles falaram que depois, assim, que eles colocaram na redoma do vidro, parou um pouco as sensações estranhas que eles tinham em relação ao boneco. Porém, eles começaram sim a acreditar que o boneco era muito perigoso e que ninguém deveria chegar perto do boneco de jeito nenhum. O boneco foi aberto ao público para visitação, ele está aberto até hoje à visitação, e muitas pessoas que iam lá começavam a zombar do boneco, falando que era só um boneco feio, que o boneco não fazia nada daquilo, que não passava de uma história sensacionalista para assustar as pessoas, sabe? As pessoas começaram muito a zombar daquele boneco, da aparência dele e tudo mais. E os seguranças e pessoas que trabalham nesse museu, eles relatam que depois que as pessoas começaram a ir e começaram a zombar do Robert, algum tempo depois eles começaram a receber milhares e milhares de cartas de pessoas pedindo desculpas ao boneco. Por que as pessoas pediam desculpas ao boneco? Porque muitas dessas pessoas sofreram graves acidentes, seja de carro, seja de moto, seja por doença. E elas afirmam que depois de ter visto o Robert lá no museu, elas passaram a ser atormentados pelo Robert na vida real. Então é como se o Robert tivesse entrado ali na casa delas, sabe? É como se ele estivesse ali presencialmente. Então, diariamente, o museu recebe milhares e milhares de cartas pedindo desculpas ao Robert.
E se você um dia for visitar o boneco nesse museu, as próprias pessoas que trabalham nesse museu, eles viram pra você e falam, olha, você tem que ser gentil com o Robert. De maneira nenhuma você pode falar mal dele, você não pode falar da aparência dele, você não pode ser rude com ele. Você sempre tem que ser educado, gentil, que aí não vai acontecer nada com você. Fora isso, você vai ser atormentado pelo espírito do Robert. E em 2016 foi lançado um filme inspirado nas histórias do Robert, que se chama Maldição do Boneco Robert. Foi um grande sucesso que também logo ganhou sequências. E essa história do Robert foi a história que serviu de inspiração para criarem o nosso tão amado Chuck, que particularmente eu já falei, é o meu personagem de filme de terror preferido. Tô até aqui, ó, com a fantasia do Chuck, ó. Com a fantasia, uma peruca, maquiagem. E assim, você já conhecia essa história? Conta pra mim, porque particularmente eu não sabia dessa história referente ao Chuck. Eu achei que só tinham inventado um dia criarem um boneco assassino. Eu não sabia. E me conta também aí nos comentários se você teria coragem de visitar o Robert neste museu. Porque querendo ou não, é um boneco bonitinho, mas é tipo a Annabelle, né? Que você não pode visitar, que você não pode falar nada. Os dois ali, se juntar os dois aí já era. Mas é isso, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo ou temas para próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Não se esqueça de deixar a sua curtida, porque isso me ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!